O silêncio pesado da madrugada paulistana ainda pairava sobre as ruas quando Eduardo Mendes estacionou seu sedã discreto a 2 quadras do Café Âmbar. Era março de 2020 e a cidade começava a acordar sob a tensão de notícias sobre um vírus que chegava ao país. Eduardo ajustou o boné surrado e verificou no retrovisor se o disfarce estava convincente. Barba por fazer de 3 dias, óculos comuns, camisa de algodão desbotada. Nada que revelasse quem ele realmente era. Aos 42 anos, Eduardo construíra um império de cafeterias e restaurantes espalhados por São Paulo e outras capitais. O Café Âmbar era sua mais recente aquisição, comprado há 6 meses de um empresário falido. Os números não mentiam. O estabelecimento perdia dinheiro. Funcionários reclamavam nas entrelinhas e Eduardo precisava entender por quê. Mas não como CEO em seu terno italiano. Queria ver a verdade nua, aquela que gerentes maquiam em relatórios mensais. A fachada do Café Âmbar misturava o charme dos antigos cafés paulistanos com uma tentativa moderna de atrair jovens profissionais. Paredes de tijolos aparentes, janelas amplas, mesas de madeira rústica. Eduardo empurrou a porta de vidro às 6 da manhã, horário de abertura, e o cheiro de café fresco invadiu suas narinas. Apenas 3 clientes ocupavam o espaço. Um senhor lendo jornal, uma mulher mexendo no notebook, um entregador aguardando o pedido. Atrás do balcão, uma jovem de cabelos castanhos presos em rabo de cavalo organizava xícaras com movimentos mecânicos. Seu crachá identificava Bianca. Eduardo observou seus olhos inchados, a palidez do rosto, o jeito como ela piscava rápido demais, como quem luta contra lágrimas. Algo estava errado. Eduardo sentou-se numa mesa de canto, estrategicamente posicionada para observar tanto o salão quanto os bastidores. Bianca aproximou-se com um bloquinho nas mãos e um sorriso profissional que não alcançava os olhos. "Bom dia, bem-vindo ao Café Âmbar." "O que vai querer?" disse ela, a voz ligeiramente rouca. "Um café expresso duplo, por favor," Eduardo pediu, mantendo o tom casual. "E aquele bolo ali, o de laranja." Bianca anotou e virou-se depressa demais, mas não antes que Eduardo notasse uma lágrima escapando pelo canto do olho direito. Ela limpou com as costas da mão discretamente e seguiu para o balcão. O café chegou em 3 minutos, servido com precisão profissional. Bianca colocou a xícara à sua frente sem fazer barulho, mas suas mãos tremiam levemente. Eduardo tomou um gole e reconheceu a qualidade dos grãos que ele mesmo aprovara na compra. O bolo de laranja estava úmido, com calda de canela aromática. "Está delicioso," Eduardo comentou. E Bianca respondeu com um aceno rápido antes de se afastar. Enquanto fingia ler algo no celular, Eduardo observava. Um homem alto de camisa branca surgiu da cozinha, identificado como Marcos, o gerente. Ele se aproximou de Bianca com passos duros e sussurrou algo que fez a garçonete encolher os ombros. A tensão entre os dois era palpável. Marcos gesticulava apontando para as mesas, para o relógio na parede, para o próprio peito com ar autoritário. Eduardo sentiu o estômago apertar. Aquele tipo de gestão tóxica era exatamente o que destruía equipes. Ele anotou mentalmente investigar Marcos, mas seu foco principal continuava sendo Bianca, que agora limpava uma mesa com movimentos bruscos, a respiração visivelmente alterada. Mais 2 clientes entraram e Bianca atendeu-os com a mesma eficiência mecânica. Eduardo pediu mais um café, só para observá-la de perto novamente. Quando ela trouxe a 2ª xícara, ele arriscou: "Você está bem?" A pergunta a pegou desprevenida. Bianca congelou por 1 segundo, os olhos arregalados encontrando os dele. "Estou sim, obrigada." Ela respondeu rápido demais, fugindo do olhar. Mas a voz falhou na última palavra e outra lágrima traiu suas defesas.
Ela a limpou com raiva de si mesma e saiu apressada em direção aos fundos. Eduardo ficou ali, o café esfriando na frente dele, o coração pesado. Não era apenas curiosidade profissional. Havia algo naquela garçonete que tocava uma parte esquecida de si mesmo, uma memória distante de quando sua própria mãe trabalhara em restaurantes para criá-lo sozinha. Lembrava-se dos dias em que ela chegava em casa exausta, com os pés inchados, tentando esconder as lágrimas dele. Marcos passou pelo salão, verificando cada detalhe com olhar crítico. Eduardo o observou parar diante de uma mesa onde Bianca esquecera um guardanapo usado. O gerente pegou o papel com 2 dedos, como se fosse algo nojento, e chamou Bianca com um estalar de dedos. Ela voltou correndo. Pegou o guardanapo e pediu desculpas com a cabeça baixa. Eduardo cerrou os punhos debaixo da mesa. Aquilo era inaceitável. Funcionários não eram servos, eram pessoas. E pessoas mereciam dignidade. Ele decidiu naquele instante que não sairia dali até descobrir o que estava fazendo Bianca chorar e o que estava realmente acontecendo no Café Âmbar. Às 7h30, o movimento aumentou. Profissionais, a caminho do trabalho, enchiam o espaço, pedindo cafés rápidos e pães de queijo. Bianca se multiplicava entre mesas, balcão e cozinha, sempre eficiente, sempre discreta. Mas Eduardo notava os pequenos sinais. A mão que ia ao bolso do avental segurando algo, provavelmente um celular. O jeito como ela verificava a hora a cada 5 minutos. A expressão de pânico contido que surgia toda vez que Marcos aparecia. Eduardo terminou seu café e decidiu ficar mais um pouco. Pediu um suco de laranja natural e um pão na chapa, estendendo sua estadia. Precisava de mais informações antes de agir. Naquele momento, 2 dias antes de o Brasil decretar quarentena por causa da pandemia, Eduardo Mendes não sabia que aquela manhã mudaria não apenas o destino do Café Âmbar, mas também o seu próprio. O relógio na parede do Café Âmbar marcava 8h40 quando Eduardo viu Bianca desaparecer nos fundos pela 3ª vez em menos de 1 hora. Desta vez, ela não voltou imediatamente. Marcos surgiu da cozinha segundos depois, o rosto vermelho, procurando-a com olhos irritados. Eduardo fingiu mexer no celular, enquanto observava a cena se desenrolar. Onde está aquela garota? Marcos resmungou para outra funcionária, uma mulher mais velha chamada Dona Rosa, que trabalhava no caixa. A colega apontou discretamente para a porta dos fundos, com expressão preocupada. O gerente bufou e marchou naquela direção com passos pesados. Eduardo sentiu um impulso de intervir, mas conteve-se. Ainda não era hora de revelar quem era. Precisava entender a situação completa antes de agir. Levantou-se e caminhou até o balcão, aproveitando que Dona Rosa estava sozinha. Ela o recebeu com um sorriso cansado, mas genuíno. "Bom dia de novo", disse ela, reconhecendo-o como o cliente da mesa de canto. "Vai querer mais alguma coisa?" Eduardo pediu um café com leite e aproveitou o momento. "A moça que me atendeu, a Bianca, parece estar com algum problema." "Ela está bem." Dona Rosa hesitou, o sorriso desaparecendo. Olhou para os lados, verificando se Marcos estava por perto. "É uma situação delicada, moço", ela sussurrou enquanto preparava o café. "A menina está passando por uns problemas pesados em casa." "Mas não posso falar muito. Sabe como é?" Eduardo assentiu compreensivo, mas sua curiosidade estava aguçada. "Entendo", disse ele, mantendo o tom casual. "Só fiquei preocupado." Ela parecia muito abalada. Dona Rosa entregou-lhe o café com um suspiro profundo. "O mundo anda difícil para todo mundo, né? Especialmente agora, com esse vírus aparecendo por aí. A gente só torce para que as coisas melhorem." Naquele momento, Bianca reapareceu dos fundos com os olhos ainda mais vermelhos. Marcos vinha logo atrás, a mandíbula tensa. Ele passou por ela sem dizer nada, mas o olhar que lançou era carregado de advertência.
Bianca foi direto para uma mesa onde um casal esperava, tirando o pedido com as mãos tremendo visivelmente. Eduardo voltou para sua mesa e continuou observando. O celular de Bianca vibrou no bolso do avental e ela o puxou rapidamente, verificando a tela. Seu rosto empalideceu ainda mais. Ela digitou algo às pressas, guardou o aparelho e continuou trabalhando, mas agora com uma urgência nervosa em cada movimento. Às 9h30, o movimento diminuiu um pouco. Eduardo aproveitou quando Bianca passou perto dele carregando uma bandeja vazia. Com licença, ele chamou suavemente. Ela parou, forçando outro sorriso profissional. Pois não, senhor. Eu não quero ser intrometido. Eduardo começou, escolhendo as palavras com cuidado. Mas percebi que você está passando por um momento difícil. Se precisar conversar ou se houver algo que eu possa fazer. Ele deixou a frase no ar. Bianca piscou surpresa. Por alguns segundos, pareceu considerar aceitar a oferta. Seus olhos se encheram de lágrimas novamente, mas ela as segurou com esforço visível. É muito gentil da sua parte, senhor, mas não é nada que... Sua voz falhou. Desculpe, preciso voltar ao trabalho. Ela se afastou rapidamente, deixando Eduardo com a sensação de impotência. Ele decidiu mudar de estratégia. Precisava de informações mais concretas. Esperou até que Marcos saísse para fazer alguma coisa na cozinha e se aproximou novamente de Dona Rosa. Dona Rosa, ele disse baixo, apoiando-se no balcão. Eu sei que não me conhece, mas sou empresário e já passei por situações parecidas com funcionários. Se a Bianca precisa de ajuda, talvez eu possa fazer alguma coisa. Não precisa me dar detalhes, só. A mulher mais velha o estudou por um longo momento. Havia bondade naqueles olhos cansados, mas também desconfiança. O senhor parece ser gente boa, ela disse finalmente. Mas essas coisas são complicadas. A Bianca tem um filho pequeno, o Davi, de 5 aninhos. O pai deles faleceu no ano passado num acidente de moto. Eduardo sentiu um aperto no peito. Continue, ele encorajou. Dona Rosa verificou novamente se estavam sozinhos. A mãe dela também morreu faz tempo, e o pai, bem, ele nunca foi muito presente. Ela cria o menino sozinha. Mas agora o Davi está doente, algo sério. Ela está tentando juntar dinheiro para o tratamento, mas... A voz de Dona Rosa embargou. Marcos não facilita as coisas. Ele cobra demais dela, ameaça cortar o salário por qualquer bobagem. E ela não pode perder esse emprego. Não agora. Eduardo sentiu a raiva fervendo dentro dele. Que tipo de doença? Ele perguntou, tentando manter a voz calma. Problema no coração, respondeu Dona Rosa. Precisa de cirurgia, mas o plano de saúde não cobre tudo. Ela está desesperada, tentando conseguir o dinheiro que falta. Já vendeu tudo que tinha de valor, até pediu empréstimo. Eduardo fechou os olhos por um momento. Conhecia bem aquela situação, a angústia de ver um filho em perigo e não ter recursos suficientes. Quanto ela precisa? Ele perguntou. Dona Rosa o olhou surpresa. O senhor está pensando em... Ela hesitou. Olha, moço, eu nem sei quanto é. Ela não fala muito sobre isso, tem vergonha. Mas pelo jeito que ela está, deve ser bastante. Eduardo assentiu pensativo. Obrigado por me contar, disse ele. E não se preocupe, vou ser discreto. Dona Rosa tocou seu braço levemente. O senhor é uma pessoa boa, eu sinto isso. Deus abençoe. De volta à sua mesa, Eduardo planejava seus próximos passos. Não podia simplesmente oferecer dinheiro a Bianca. Ela certamente recusaria por orgulho. Conhecia bem aquele tipo de dignidade ferida, a mesma que sua mãe carregara por anos. Precisava de uma abordagem mais sutil, mais cuidadosa. Às 10h, Marcos reuniu a equipe rapidamente no balcão. Eduardo ouviu fragmentos da conversa. Algo sobre o movimento cair nos próximos dias por causa das notícias do vírus, sobre possível redução de jornada, sobre a necessidade de todos trabalharem mais e melhor.
Bianca ouvia tudo com expressão de pânico crescente. Redução de jornada significava menos salário, e ela não podia se dar a esse luxo. Quando a reunião terminou, Bianca praticamente correu para o banheiro. Eduardo a viu passar com o celular na mão, lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Seu coração partiu. Ali estava uma mulher lutando sozinha contra o mundo, carregando um peso que ninguém deveria carregar sozinho. Eduardo tomou uma decisão. Precisava agir rápido antes que a situação piorasse. Levantou-se, pagou a conta e saiu do café. Do lado de fora, fez uma ligação para sua assistente. Regina, preciso que você levante algumas informações para mim com urgência. Ele deu instruções precisas sobre o que precisava saber. Nome completo de Bianca, endereço, situação do filho, valores necessários para o tratamento. Enquanto caminhava de volta ao carro, Eduardo olhou para o céu cinzento de São Paulo. Uma tempestade se aproximava, tanto no céu quanto no mundo. Mas ele tinha o poder de fazer diferença na vida daquela garçonete. E faria. Porque, no fundo, ajudar Bianca era também ajudar aquela versão dele, mesmo que um dia fora uma criança vendo a mãe chorar escondida. Eduardo passou o restante da manhã em seu escritório no centro de São Paulo, mas sua mente continuava no Café Âmbar. Regina, sua assistente há mais de 10 anos, entrou na sala às 2 da tarde com uma pasta nas mãos e expressão preocupada. Consegui as informações que pediu, ela disse, colocando os documentos sobre a mesa. Mas preciso perguntar, o que está acontecendo? Eduardo folheou os papéis rapidamente. Bianca Silva Oliveira, 27 anos, viúva, mãe de Davi Oliveira, de 5 anos, diagnosticado com cardiopatia congênita. A cirurgia necessária custaria cerca de R$80 mil, dos quais o plano de saúde básico fornecido pelo Café Âmbar cobriria apenas metade. Ela já conseguira juntar 12 mil através de vendas, empréstimos e a ajuda de alguns vizinhos. Faltavam R$28 mil. Eduardo suspirou fundo. A quantia não era nada para ele, mas significava a diferença entre vida e morte para aquela criança. Regina, preciso que você organize algo discretamente, ele disse. Quero fazer uma doação anônima para cobrir o tratamento do menino. Regina sentou-se na cadeira à frente da mesa. Eduardo, eu conheço você há tempo suficiente para saber quando algo está diferente, ela observou. Você encontrou essa mulher hoje pela primeira vez e já está envolvido emocionalmente. Isso não é comum em você. Ele se recostou na cadeira, tirando os óculos e esfregando os olhos cansados. Minha mãe trabalhou como garçonete a vida toda, Regina. Você sabe disso. Eu lembro de vê-la chegar em casa destruída, com os pés sangrando, guardando moedas em potes para garantir que eu tivesse comida. Quando olho para a Bianca, vejo minha mãe. Vejo todas as mulheres que lutam sozinhas para dar dignidade aos filhos. Regina assentiu compreensiva. Então, vou organizar a doação através de uma das fundações da empresa. Vai parecer um programa de assistência social regular. Mas tem outra coisa que preciso te contar. Ela hesitou. Fiz algumas verificações sobre o Marcos, o gerente do Café Âmbar. Ele tem histórico de reclamações trabalhistas em empregos anteriores. Assédio moral, principalmente. Eduardo cerrou a mandíbula. Por que eu não fui informado disso quando ele foi contratado? Regina consultou suas anotações. Porque ele foi contratado pelo dono anterior, 3 anos atrás. Quando você comprou o estabelecimento, manteve a equipe toda como estava. Foi uma das condições da venda, lembra? Ele bateu com a mão na mesa, frustrado consigo mesmo. Deveria ter investigado melhor quantos outros funcionários estão sofrendo nas mãos dele. Regina colocou mais papéis à sua frente. A rotatividade no Café Âmbar é 3 vezes maior que nas outras unidades. 5 funcionários pediram demissão nos últimos 4 meses e há registros de reclamações anônimas no canal de denúncias da empresa. Eduardo leu os relatórios com atenção crescente. Tratamento humilhante, gritos na frente de clientes, descontos salariais injustificados, ameaças de demissão.
Como ele deixou aquilo passar despercebido? Estava tão focado nos números, nas planilhas, na expansão dos negócios, que esqueceu de olhar para as pessoas. Preciso resolver isso, ele disse, levantando-se. Mas não posso simplesmente demitir o Marcos sem provas concretas. Ele pode processar a empresa. Regina cruzou os braços. Então continue com seu disfarce. Volte lá, documente tudo, junte evidências e, quando tiver o suficiente, age. Eduardo concordou. Era o caminho mais seguro, embora mais demorado. Mas precisava ser rápido por causa de Bianca. A situação dela não podia esperar. Organize a doação para amanhã mesmo, ele instruiu. E descubra qual hospital o menino está sendo tratado. Quero garantir que o dinheiro chegue diretamente para o procedimento. Regina saiu para executar as tarefas, e Eduardo ficou sozinho com seus pensamentos. Olhou pela janela do escritório, observando o movimento frenético da Avenida Paulista. Março de 2020 estava sendo um mês estranho. As notícias sobre uma nova doença que chegava ao país dominavam todos os canais. Empresas começavam a discutir trabalho remoto, escolas consideravam fechar. O mundo estava prestes a mudar de formas que ninguém ainda compreendia completamente. Seu celular tocou. Era Dr. Henrique, seu cardiologista. Eduardo, precisamos conversar sobre seus últimos exames. A voz soava séria. Pode passar aqui ainda hoje? Eduardo olhou para o relógio. Estava adiando aquela consulta há semanas. Pode ser às 5. Às 4h30, Eduardo estacionou no consultório médico em Pinheiros. Dr. Henrique o recebeu com um aperto de mão firme e expressão grave. Sente-se, Eduardo. Precisamos falar sobre sua saúde com seriedade. Os exames revelavam o que Eduardo vinha sentindo, mas ignorando. Sua pressão arterial estava perigosamente alta. Os níveis de estresse eram alarmantes e havia sinais de sobrecarga cardíaca. Você está se matando de trabalhar, Dr. Henrique disse sem rodeios. Se continuar nesse ritmo, vai ter um infarto antes dos 50. Eduardo ouviu as recomendações. Reduzir carga de trabalho, fazer exercícios, melhorar a alimentação, considerar terapia para lidar com estresse. Mas enquanto o médico falava, sua mente voltava para Bianca. Ali estava ele, preocupado com seu próprio coração, enquanto uma criança de 5 anos lutava pela vida com um coração defeituoso. A ironia não passou despercebida. Vou seguir suas orientações. Doutor, Eduardo prometeu, sabendo que era mentira, pelo menos até resolver a situação no Café Âmbar. Depois disso, talvez. Saindo do consultório, Eduardo dirigiu até um bairro residencial da zona leste de São Paulo. Regina havia conseguido o endereço de Bianca, um prédio antigo de 3 andares em Itaquera. Ele não planejava bater na porta, apenas queria ver onde ela morava, entender melhor seu contexto. O bairro era simples, mas digno. Casas e prédios modestos, comércio local nas esquinas, crianças brincando na rua apesar da hora. Eduardo estacionou do outro lado da rua e esperou. Às 6h15, viu Bianca descer de um ônibus lotado na esquina. Ela caminhava devagar, os ombros caídos, o peso do mundo em cada passo. Uma mulher mais velha esperava na porta do prédio com um menino pequeno. Eduardo reconheceu Davi pelas fotos que Regina conseguira. Cabelos escuros, olhos grandes, sorriso frágil. O menino correu para a mãe com toda a energia que seu coração doente permitia. Bianca o pegou no colo, apertando-o contra o peito, e Eduardo viu lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Aquela cena partiu seu coração. Ele agarrou o volante com força, lutando contra a emoção. Não podia deixar aquela família sofrer mais, não quando tinha o poder de mudar tudo. Pegou o celular e ligou para Regina. Adiante a doação para hoje ainda, ele ordenou. Não importa como, faça acontecer. Enquanto dirigia de volta para casa, Eduardo fez uma promessa silenciosa. Não apenas ajudaria Bianca com o tratamento do filho,
Também limparia o café âmbar daquela gestão tóxica. Daria a ela e aos outros funcionários o ambiente de trabalho que mereciam. Um lugar onde dignidade e respeito fossem garantidos, não privilégios. Mas para isso, precisaria continuar disfarçado por mais alguns dias. Precisaria ver com os próprios olhos tudo o que estava errado. E então, quando tivesse evidências suficientes, revelaria quem realmente era. O CEO, que aquele gerente arrogante tanto desprezava, estava prestes a virar seu mundo de cabeça para baixo. Na manhã seguinte, Eduardo acordou antes do alarme tocar. Havia dormido mal, sonhando com crianças em hospitais e garçonetes chorando. Às 5h30, já estava vestido com suas roupas simples de disfarce, pronto para voltar ao café âmbar. Mas primeiro, precisava confirmar que a doação havia sido processada. Regina atendeu o celular no segundo toque, apesar da hora. Está tudo organizado, Eduardo, ela confirmou. A Fundação Coração Solidário, uma das instituições mantidas pela sua empresa, entrará em contato com a Bianca ainda hoje pela manhã. O hospital já foi notificado que o valor restante para a cirurgia do Davi será coberto integralmente. A cirurgia está agendada para a semana que vem. Eduardo sentiu um alívio imenso invadir seu peito. Ótimo trabalho, Regina, ele disse sinceramente. E sobre o Marcos? Já tenho documentação suficiente para uma demissão por justa causa, ela respondeu. 3 ex-funcionários concordaram em dar depoimentos formais sobre assédio moral. Mais 2 atuais estão dispostos a testemunhar, desde que tenham garantia de proteção contra retaliação. Perfeito, Eduardo murmurou. Mas ainda vou esperar mais alguns dias. Quero ver pessoalmente como ele trata a equipe antes de agir. Preciso estar absolutamente certo. Regina suspirou do outro lado da linha. Você está se envolvendo demais, chefe. Tome cuidado com seu coração, tanto o físico quanto o emocional. Ele desligou e seguiu para o café. Chegou às 6 em ponto e encontrou o estabelecimento vazio. Bianca estava sozinha, organizando as mesas, os olhos ainda inchados, mas com uma expressão ligeiramente diferente. Havia uma faísca de esperança ali que não existia no dia anterior. Bom dia, Eduardo cumprimentou, sentando-se na mesma mesa de canto. Bianca virou-se e, ao reconhecê-lo, sorriu timidamente. Bom dia, senhor. O de sempre. Café expresso duplo e bolo de laranja. Ele assentiu surpreso. Memória boa. Faz parte do trabalho, ela respondeu, e pela primeira vez sua voz soava menos pesada. Enquanto preparava o café, Eduardo notou que ela cantarolava baixinho uma música. Quando trouxe o pedido, seus movimentos eram mais leves. Aconteceu alguma coisa boa, ele arriscou. Bianca hesitou, mas a emoção era forte demais para conter. Uma fundação me ligou há pouco, ela disse, a voz tremendo. Disseram que vão cobrir todo o custo da cirurgia do meu filho. Eu nem acredito ainda. Parece um milagre. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas agora eram de felicidade. Isso é maravilhoso, Eduardo respondeu, genuinamente emocionado. Seu filho vai ficar bem. Bianca limpou as lágrimas com as costas da mão. Desculpe, não devia estar chorando no trabalho. É que eu estava tão desesperada. Vendi tudo que tinha, pedi empréstimo para todo mundo e ainda faltava tanto dinheiro. Achei que ia perder meu menino. Eduardo sentiu um nó na garganta. Você não vai perdê-lo, ele disse firmemente. E não precisa se desculpar por sentir emoções. Você é humana e está passando por uma situação extremamente difícil. Qualquer pessoa no seu lugar estaria abalada. Bianca o olhou com gratidão. O senhor é muito gentil. Não são todos os clientes que se importam. Naquele momento, Marcos chegou bufando pela porta dos fundos. Ele verificou o relógio na parede com expressão irritada e olhou para Bianca. Você está atrasada na organização das mesas, ele disse rispidamente, e esqueceu de repor os guardanapos. Isso é inaceitável. Bianca baixou a cabeça imediatamente. Desculpe, senhor Marcos, vou fazer agora. Eduardo observou a transformação instantânea.
A garçonete, que segundos antes sorria e compartilhava sua alegria, agora encolhia-se como uma criança assustada. A raiva ferveu dentro dele, mas manteve-se quieto. Marcos caminhou pelo salão inspecionando cada detalhe com olhar crítico. Parou diante de uma cadeira ligeiramente torta e a ajeitou com exagero dramático. Depois, verificou se as xícaras estavam perfeitamente alinhadas no balcão. Encontrou uma pequena mancha em uma mesa e chamou Bianca com um estalar de dedos. "Isso aqui é o quê?" Ele praticamente gritou, apontando para a marca quase imperceptível. "Você acha que os clientes querem sentar em mesas sujas?" Bianca correu com um pano, limpando a superfície rapidamente. "Desculpe, senhor, não tinha visto." Marcos bufou. "É sempre a mesma coisa com você. Desatenção, desleixo. Se não fosse porque ninguém quer trabalhar aqui, eu já teria te mandado embora." Eduardo apertou a xícara com tanta força que quase a quebrou. Aquilo era absolutamente inaceitável. Tratamento humilhante, degradante, na frente de um cliente. Ele puxou o celular discretamente e começou a gravar em áudio, documentando tudo. Precisava de evidências concretas. Dona Rosa chegou para seu turno e cumprimentou todos com simpatia. Marcos imediatamente mudou seu tom de voz, tornando-se falsamente cordial. "Bom dia, Rosa, como está?" ele disse com um sorriso que não alcançava os olhos. Dona Rosa respondeu educadamente, mas Eduardo percebeu o desconforto em sua postura. O movimento da manhã começou a aumentar. Profissionais entravam apressados, pedindo cafés para a viagem. Bianca e Dona Rosa trabalhavam em sincronia, atendendo todos com eficiência. Mas Marcos permanecia ali, observando cada movimento, pronto para criticar qualquer pequeno erro. Eduardo pediu mais um café, só para permanecer no estabelecimento. Observou Marcos se aproximar de um jovem atendente da cozinha e sussurrar algo que fez o rapaz empalidecer. Depois, viu o gerente verificar obsessivamente as notas fiscais, resmungando sobre desperdício de ingredientes. Tudo era pretexto para criar tensão. Às 8h30, uma cliente reclamou que seu cappuccino estava frio. Marcos chamou Bianca imediatamente. "Você serviu isso para a senhora?" Ele perguntou com voz alta o suficiente para todo o salão ouvir. Bianca confirmou, confusa. "Eu acabei de fazer. Estava quente." "Não me interessa", Marcos retrucou. "A cliente está insatisfeita. Então você fez errado. Faça outro e desconte do seu salário o desperdício." Eduardo se levantou antes que pudesse se conter. "Com licença", ele interrompeu. Todos os olhares se voltaram para ele. "Eu estava aqui quando a moça recebeu o cappuccino", Eduardo disse calmamente. Ela demorou quase 10 minutos mexendo no celular antes de experimentar. "É natural que esfriasse." Não foi erro da funcionária. O silêncio pesado tomou conta do ambiente. Marcos o encarou com desprezo mal disfarçado. "O senhor é especialista em café agora", o gerente disse com sarcasmo. "Ou está querendo ensinar como administrar meu estabelecimento?" Eduardo respirou fundo, controlando o impulso de revelar quem era. "Ainda não era o momento. Só estou dizendo o que vi", ele respondeu tranquilamente. "E me parece injusto culpar alguém por algo que não foi culpa dela." Marcos deu um passo em sua direção, intimidador. "Olha aqui, amigo. Problemas trabalhistas não são da sua conta. Se não gostou do atendimento, pode procurar outro café." Eduardo segurou o olhar dele firmemente. "Pelo contrário, o atendimento está excelente. O problema parece ser a gestão." A tensão era palpável. Bianca observava apavorada. Dona Rosa prendia a respiração. Os clientes acompanhavam a cena em silêncio. Marcos abriu a boca para responder, mas Eduardo o interrompeu. "Vou pagar minha conta e me retirar. Mas voltarei amanhã. E nos próximos dias também, porque o café aqui é excelente e os funcionários merecem ser tratados com respeito." Ele pagou, deixou uma gorjeta generosa diretamente nas mãos de Bianca e saiu. Do lado de fora, o coração batia acelerado. Não deveria ter se exposto assim,
mas não conseguira ficar calado diante daquela injustiça. Ligou para Regina. Acelere o processo de demissão do Marcos, ele ordenou. Quero ele fora dali até o final da semana. Já tenho evidências suficientes. Eduardo passou o restante do dia no escritório, mas sua mente voltava constantemente ao confronto com Marcos. Regina entrou na sala às 3 da tarde com documentos de demissão já preparados. Tudo pronto para amanhã, ela anunciou. O departamento jurídico revisou e temos embasamento legal suficiente para a justa causa. Assédio moral comprovado por múltiplos testemunhos. Eduardo assinou os papéis com satisfação. Mas quero fazer isso pessoalmente. Vou revelar quem sou e comunicar a demissão dele na frente de toda a equipe. Regina franziu a testa preocupada. Isso é muito dramático mesmo para você. Tem certeza? Tenho, ele confirmou. Aquelas pessoas merecem ver que alguém se importa com elas, que a empresa não tolera abuso e que mudanças reais estão acontecendo. Além disso, preciso fazer isso por mim também. Preciso olhar nos olhos dele e dizer que acabou. Naquela noite, Eduardo mal conseguiu dormir novamente. Levantou-se às 5 da manhã e se arrumou diferente. Nada de disfarce hoje. Vestiu seu melhor terno cinza, sapatos italianos, relógio suíço. Estava na hora de mostrar quem realmente era. Regina o acompanharia como testemunha oficial da empresa. Chegaram ao Café Âmbar às 7 da manhã, quando o movimento já estava moderado. Eduardo empurrou a porta de vidro e entrou com Regina logo atrás. Bianca estava atendendo uma mesa e levantou os olhos ao ouvir o sino da porta. Seu rosto iluminou ao reconhecê-lo. O cliente gentil que a defendera no dia anterior. Mas depois registrou sua roupa formal e a expressão ficou confusa. Marcos surgiu da cozinha carregando uma bandeja. Ao ver Eduardo, seu rosto endureceu. Você de novo, ele disse com desprezo. Pensei ter deixado claro ontem que não toleraria mais interferências. Eduardo caminhou até o centro do salão, onde todos pudessem vê-lo. Marcos, preciso falar com você e toda a equipe, Eduardo disse com voz firme e profissional. O gerente colocou a bandeja no balcão com força. Não sei quem você pensa que é, mas não pode chegar aqui dando ordens. Eduardo tirou um cartão do bolso interno do paletó e estendeu-o. Meu nome é Eduardo Mendes, ele anunciou claramente. Sou o CEO e proprietário desta cafeteria e de todas as outras 23 unidades da rede. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Bianca deixou cair o pano que segurava. Dona Rosa levou a mão à boca. Marcos empalideceu visivelmente. Isso é... Ele gaguejou, Sr. Mendes. Eu não sabia. Eduardo levantou a mão interrompendo. Exatamente, você não sabia. E é por isso que nos últimos 3 dias eu estive aqui disfarçado, observando como você trata seus funcionários. O comportamento que presenciei é absolutamente inaceitável. Regina abriu uma pasta e começou a ler em voz alta. Assédio moral sistemático, gritos em ambiente de trabalho, descontos salariais injustificados, ameaças de demissão infundadas, tratamento humilhante e degradante. Temos depoimentos de 5 ex-funcionários e 2 atuais, além de gravações em áudio dos últimos dias. Marcos tentou se recuperar. Senhor Mendes, eu posso explicar. Tudo foi mal entendido. Eu estava apenas tentando manter os padrões de qualidade. Eduardo o interrompeu com firmeza. Não há mal entendido. Vi com meus próprios olhos você humilhar funcionários, criar ambiente de terror, usar seu poder para intimidar pessoas vulneráveis. Ele se virou para Bianca, que observava tudo em choque. Ontem, você disse a essa funcionária que descontaria do salário dela um café que esfriou por culpa da cliente. Isso é ilegal. Anteontem eu vi você tratá-la como serva, estalando dedos e falando com desprezo. Isso é desumano. Marcos tentou um último argumento, mas os números melhoraram desde que assumi a gestão. A produtividade aumentou. Eduardo soltou uma risada amarga.
Produtividade através do medo não é mérito, é tirania. E os números só parecem bons porque você economiza demitindo pessoas e sobrecarregando quem fica. A rotatividade aqui é 3 vezes maior que em outras unidades. Isso custa dinheiro e destrói equipes. Regina estendeu um envelope. Marcos da Silva, você está demitido por justa causa. Efetivo imediatamente. Tem 15 minutos para recolher seus pertences pessoais e sair do estabelecimento. Qualquer resistência resultará em chamado à polícia. Marcos pegou o envelope com mãos trêmulas, toda sua arrogância evaporada. Vocês não podem fazer isso comigo, ele tentou fracamente. Vou processar a empresa. Eduardo cruzou os braços. Pode tentar, mas temos documentação extensiva, testemunhas múltiplas e gravações, além de advogados melhores que qualquer um que você possa pagar. Minha sugestão é aceitar a demissão e seguir em frente. Marcos olhou ao redor, buscando apoio, mas encontrou apenas olhares de alívio e satisfação contida. Ele murmurou algo ininteligível e seguiu para os fundos. Regina o acompanhou para garantir que pegasse apenas seus pertences. Eduardo virou-se para a equipe reunida. Peço desculpas a todos vocês, ele disse sinceramente. Como proprietário, minha responsabilidade é garantir um ambiente de trabalho digno e respeitoso. Falhei ao não investigar melhor o que acontecia aqui, mas isso acaba hoje. Implementaremos mudanças imediatas, nova gestão, um canal de denúncias mais acessível, reuniões mensais onde possam expressar preocupações. Dona Rosa foi a primeira a falar, a voz emocionada. Senhor Mendes, o senhor não imagina o que significa isso para nós. Eu trabalho aqui há 3 anos. E nos últimos meses tem sido um inferno. Outros funcionários concordaram com acenos. Eduardo percebeu lágrimas de alívio em vários rostos. Seu olhar encontrou Bianca, que permanecia parada, olhos arregalados. Ela finalmente juntou as peças. O cliente gentil que se importara com seus problemas, que a defendera, era na verdade o dono. E provavelmente tinha algo a ver com a doação milagrosa que salvaria seu filho. Senhor, ela começou, a voz falhando. Depois conversamos, Eduardo disse gentilmente. Agora todos vocês merecem um momento para processar isso. O café vai fechar por 1 hora. Usem esse tempo para respirar, conversar entre si, se recuperar. Quando reabrirem, será sob nova administração. Provisoriamente, Dona Rosa assumirá como gerente, se aceitar. Dona Rosa arregalou os olhos surpresa. Eu? Senhor, mas eu só trabalho no caixa. Eduardo sorriu. Você tem experiência, é respeitada pela equipe e demonstra liderança natural. Terá todo o suporte necessário da matriz. E, é claro, aumento salarial condizente com a nova função. A mulher aceitou com lágrimas nos olhos. Marcos saiu pela porta dos fundos carregando uma caixa. Regina atrás dele. Não olhou para trás. Eduardo observou sua saída com mistura de satisfação e tristeza. Não gostava de demitir pessoas, mas algumas ações eram necessárias. Protegia-se a dignidade de muitos, removendo quem a destruía. Depois que Marcos foi embora, Eduardo reuniu todos novamente. Sei que muitos de vocês têm preocupações sobre estabilidade com as mudanças, especialmente agora que notícias sobre o vírus preocupam todo mundo. Quero garantir que não haverá demissões. Na verdade, vamos contratar mais pessoas para reduzir sobrecarga e implementar protocolos de segurança conforme as recomendações de saúde. Os funcionários pareciam quase não acreditar no que ouviam. Bianca se aproximou timidamente. Senhor Mendes, posso falar com o senhor em particular? Eduardo concordou e os dois foram para um canto mais reservado. Ela respirou fundo antes de falar. Foi o senhor que organizou a doação para meu filho, não foi? Ela disse, mais afirmação que pergunta. Eduardo considerou negar, mas olhou nos olhos dela e viu que ela merecia a verdade. Foi, ele confirmou. Através de uma fundação que mantenho.
Lágrimas escorreram pelo rosto de Bianca. Por quê? Ela perguntou. O senhor nem me conhecia. Eduardo sentiu um aperto no peito. Porque minha mãe foi garçonete a vida toda. Porque vi nela a mesma luta, a mesma dignidade, o mesmo amor de mãe que você demonstra, e porque eu posso ajudar. Seria errado não fazer nada. Bianca cobriu o rosto com as mãos, soluçando. O senhor salvou meu filho, salvou minha vida. Não sei como agradecer. Eduardo tocou seu ombro gentilmente. Você não precisa agradecer. Só precisa ser feliz e cuidar bem do seu menino. É isso que importa. Uma semana depois, Eduardo estacionou em frente ao Hospital São Vicente, um estabelecimento privado de médio porte na zona sul de São Paulo. Era o dia da cirurgia de Davi. Bianca havia enviado uma mensagem tímida, convidando-o para conhecer o menino antes do procedimento. Eduardo aceitou sem hesitar. Encontrou-a na sala de espera do quarto andar, vestindo uma blusa simples e calça jeans. Seu rosto estava pálido de ansiedade, mas havia determinação em seus olhos. Senhor Mendes. Ela se levantou ao vê-lo. Obrigada por vir. Não precisava. Eu quis, Eduardo respondeu sinceramente. Como vocês estão? Bianca torceu as mãos nervosamente. Assustados, mas esperançosos. Os médicos disseram que a cirurgia tem ótimas chances de sucesso. O Davi está animado. Acha que vai virar super-herói depois de consertar o coração. Eduardo sorriu emocionado. Ele está certo. É um guerreiro. Bianca o guiou pelo corredor até um quarto iluminado, onde um menino pequeno brincava com bonecos de super-heróis na cama hospitalar. Davi tinha cabelos escuros como a mãe, olhos curiosos e um sorriso que iluminava o ambiente apesar das circunstâncias. Davi, este é o senhor Eduardo, Bianca apresentou. O menino o estudou com interesse. Você é o homem que ajudou minha mãe. Ela disse que você é muito legal. Eduardo sentiu um aperto no peito. Sua mãe é que é incrível e você é muito corajoso. Vou operar hoje, Davi anunciou orgulhoso. Vão consertar meu coração para eu poder correr e brincar como os outros meninos. A tia médica disse que depois vou ficar fortão. Eduardo se abaixou ao lado da cama. Vai sim, e aposto que você vai ensinar todo mundo a ser corajoso também. Conversaram por alguns minutos sobre super-heróis e planos futuros. Davi queria jogar futebol, aprender a andar de bicicleta, ir à praia. Sonhos simples que a doença cardíaca havia tornado impossíveis até então. Eduardo prometeu que quando ele se recuperasse, organizariam um dia especial para realizar esses sonhos. Quando a equipe médica chegou para preparar Davi para a cirurgia, Eduardo e Bianca saíram para dar privacidade. No corredor, ela finalmente desabou. E se algo der errado, ela sussurrou, lágrimas escorrendo. E se eu perder meu menino? Eduardo segurou suas mãos firmemente. Não vai dar errado, ele disse com convicção que não sentia completamente. A equipe aqui é excelente, a cirurgia foi bem planejada e o Davi é forte, ele vai superar isso. Você precisa acreditar. Bianca assentiu, limpando as lágrimas. Desculpe, é que depois que perdi meu marido tenho medo de perder mais alguém. Eduardo entendeu perfeitamente aquele medo. Sua própria mãe vivera com esse pavor quando ele era criança, cada febre virando pânico, cada machucado uma tragédia potencial. O medo de quem já perdeu demais e não suporta perder mais. Você não está sozinha agora, ele disse suavemente. Vou ficar aqui com você. A cirurgia estava prevista para durar 4 horas. Eduardo cancelou todos os compromissos do dia e permaneceu na sala de espera ao lado de Bianca. Dona Rosa apareceu durante o almoço trazendo marmitas caseiras. Você precisa comer, querida, ela insistiu com Bianca. Precisa estar forte para o Davi quando ele acordar. Enquanto esperavam, Eduardo conversou com Bianca sobre sua vida. Ela contou sobre o marido que perdera num acidente de moto no ano anterior, sobre como lutara para seguir em frente pelo filho,
sobre os desafios de criar uma criança sozinha. Falou da gratidão pelos vizinhos que ajudavam, pela amizade de Dona Rosa, pela força que encontrava em Davi. Eduardo compartilhou suas próprias histórias, sobre crescer pobre, vendo a mãe trabalhar até a exaustão, sobre estudar à noite e trabalhar de dia, sobre construir seu negócio tijolo por tijolo. Descobriram semelhanças surpreendentes. Ambos conheciam luta, ambos valorizavam dignidade, ambos acreditavam que pessoas eram mais importantes que lucros. No meio da tarde, o Dr. Henrique, cardiologista de Eduardo, passou pelo hospital para um procedimento e o encontrou ali. Eduardo, o que está fazendo aqui? Ele perguntou surpreso. Quando Eduardo explicou, o médico balançou a cabeça. Você deveria estar descansando, cuidando da sua própria saúde. Mas vejo que não vai me ouvir. Ainda não, Eduardo admitiu. Mas prometo que depois dessa situação estar resolvida, vou seguir suas recomendações. Dr. Henrique suspirou. Pelo menos me prometa que vai tomar os medicamentos corretamente e evitar estresse excessivo. Seu coração não aguenta muito mais sobrecarga. Eduardo prometeu, consciente da ironia de estar ali, preocupado com o coração de outra pessoa, enquanto o seu próprio estava em risco. Às 5 da tarde, a porta da sala cirúrgica finalmente se abriu. O cirurgião cardiovascular saiu com expressão cansada, mas satisfeita. Bianca se levantou num pulo, segurando a mão de Eduardo com força. A cirurgia foi um sucesso, o médico anunciou. Conseguimos corrigir a anomalia cardíaca completamente. O Davi está bem e deve fazer recuperação completa. Bianca soluçou de alívio, as pernas falhando. Eduardo assegurou, emocionado também. Deu certo, ele murmurou. Seu menino vai ficar bem. Ela o abraçou chorando e Eduardo retribuiu o abraço sentindo uma paz profunda. Aquela era a razão de tudo. Aquele momento justificava cada decisão, cada ação, cada risco. Quando puderam ver Davi na recuperação, o menino estava sedado, mas respirava tranquilamente. Os monitores cardíacos mostravam batimentos regulares e fortes. Bianca segurou a mão do filho, beijando-a repetidamente. Eduardo observou a cena com um sorriso. Famílias eram reconstruídas de muitas formas. Às vezes não era sangue que unia, mas experiências compartilhadas e compaixão genuína. Saindo do hospital ao anoitecer, Eduardo sentiu uma exaustão profunda. Mas era uma exaustão boa, resultado de estar presente em algo significativo. Seu celular vibrou com mensagens de Regina. O Café Âmbar estava operando perfeitamente sob gestão de Dona Rosa. Os funcionários estavam mais felizes, produtivos e engajados. As avaliações online haviam melhorado. Tudo fluía como deveria. Mas havia outras notícias menos positivas. O governo estadual anunciara que a partir da próxima semana começaria a quarentena parcial devido ao avanço da doença. Restaurantes e cafeterias teriam que funcionar apenas com delivery e retirada. Era o início de uma mudança global que ninguém ainda compreendia totalmente. Eduardo dirigiu para casa pensando nos desafios que viriam. Teria que adaptar todas as suas unidades rapidamente. Garantir segurança dos funcionários, manter empregos apesar da queda de movimento, implementar novos protocolos. Seria difícil, mas se aprendera algo nas últimas semanas, era que desafios eram oportunidades disfarçadas e que, às vezes, disfarçar-se era necessário para enxergar a verdade. Ele começara aquela jornada querendo investigar problemas operacionais. Terminara descobrindo muito mais sobre humanidade, compaixão e o verdadeiro significado de liderança. O CEO doente, que se disfarçara para observar, acabara sendo curado de uma doença que não sabia ter: a desconexão com as pessoas que seu negócio servia. Bianca enviou uma mensagem naquela noite.
Uma foto de Davi acordado sorrindo fracamente, fazendo sinal de positivo. A legenda dizia apenas: "Obrigada por tudo." Eduardo salvou a imagem, sabendo que a guardaria para sempre. Era o lembrete perfeito de por que fizera tudo aquilo. E de por que continuaria lutando para fazer seu negócio ser não apenas lucrativo, mas humano. 3 meses depois, São Paulo vivia uma nova realidade. As ruas do centro estavam desertas ao meio-dia. Estabelecimentos comerciais operavam com portas fechadas. Pessoas usavam máscaras cirúrgicas em todo lugar. A pandemia transformara o mundo de formas que ninguém imaginara em março. Mas no Café Âmbar, apesar dos desafios, havia esperança. Eduardo estacionou em frente ao estabelecimento numa tarde ensolarada de junho. O café agora operava com sistema híbrido. Delivery, retirada e atendimento limitado, com mesas distanciadas. Ele implementara todas as medidas de segurança necessárias. Máscaras, álcool em gel, proteções de acrílico, ventilação adequada. Não houvera demissões em nenhuma de suas unidades, mesmo com a queda brusca de movimento. Custara caro manter todos empregados, mas era a decisão certa. Dentro do café, Dona Rosa gerenciava a operação com competência surpreendente. Ela cumprimentou Eduardo com um sorriso por trás da máscara. "Senhor Mendes, que bom vê-lo. Viemos conferir os números e ver como está a equipe." Eduardo respondeu, tirando o álcool em gel do bolso. A equipe estava bem, considerando as circunstâncias. Haviam se adaptado ao novo normal com resiliência admirável. 3 novos funcionários foram contratados conforme Eduardo prometera, aliviando a carga de trabalho. O ambiente era completamente diferente da primeira vez que visitara disfarçado. Havia risadas, colaboração genuína, respeito mútuo. Bianca surgiu da cozinha carregando uma bandeja de pedidos para delivery. Ao ver Eduardo, seu rosto iluminou. "Senhor Mendes," ela cumprimentou calorosamente. "Veio buscar o convite." Eduardo sorriu curioso. "Convite?" Dona Rosa entregou-lhe um envelope artesanal decorado com desenhos infantis. Eduardo abriu e encontrou um convite escrito com letra caprichada de criança. "Você está convidado para minha festa de aniversário e comemoração de coração novo." Assinado por Davi. A data era para o próximo sábado, no pequeno apartamento em Itaquera. "Será uma honra estar lá," Eduardo disse, genuinamente tocado. "Como ele está?" Bianca tinha lágrimas de felicidade nos olhos. "Incrível, senhor. Completamente recuperado. Os médicos disseram que ele pode fazer tudo o que crianças normais fazem. Está até jogando futebol na rua com os vizinhos." Eduardo sentiu aquela satisfação profunda que vinha de fazer diferença real na vida de alguém. "E você, como está?" ele perguntou. Bianca respirou fundo. "Pela primeira vez em anos, sinto que posso respirar. Não só por causa do Davi estar bem, mas porque trabalho num lugar onde sou respeitada, onde posso ser humana. O senhor não imagina o que isso significa." "Imagino sim," Eduardo respondeu pensando em sua própria jornada. Nos últimos meses, seguira religiosamente as orientações médicas. Reduziu carga de trabalho, delegou mais responsabilidades, começou a fazer exercícios e terapia. Sua pressão arterial estava controlada, os níveis de estresse haviam diminuído. O disfarce que usara para investigar o café acabara revelando verdades sobre si mesmo. Estava tão focado em construir um império que esquecera de viver. Sentou-se numa das mesas e pediu seu café expresso duplo favorito. Enquanto Bianca o preparava, ele observou o movimento ao redor. Clientes entravam respeitando o distanciamento, pegavam pedidos e saíam satisfeitos. Os números não eram os mesmos de antes da pandemia, mas estavam se recuperando gradualmente. Mais importante que isso, a satisfação dos funcionários refletia em avaliações online excelentes. Regina ligou, atualizando sobre outras unidades. Todas estavam operando bem, adaptadas à nova realidade.
A decisão de não demitir ninguém gerara publicidade positiva inesperada. Reportagens em jornais destacavam sua postura humanitária durante a crise. Outros empresários o procuravam pedindo conselhos sobre gestão humana. Mas Eduardo sabia que não fizera nada extraordinário. Apenas tratara pessoas como pessoas, não como números em planilhas. Era o mínimo que qualquer líder deveria fazer. A lição aprendida naquele disfarce em março era simples, porém profunda. Você só entende verdadeiramente seu negócio quando vê através dos olhos de quem está nas trincheiras. No sábado seguinte, Eduardo chegou ao prédio em Itaquera carregando presentes. Uma bicicleta vermelha, capacete, joelheiras e um álbum de figurinhas de super-heróis. Subiu os 3 lances de escada e encontrou a porta aberta, música animada tocando lá dentro. O apartamento era pequeno, mas aconchegante, decorado com balões coloridos e faixas de feliz aniversário. Davi corria de um lado para outro, brincando com outras crianças, completamente saudável e cheio de energia. Quando viu Eduardo, gritou animado e correu para abraçá-lo. "Você veio!" ele exclamou feliz. "E trouxe uma bicicleta." Eduardo se abaixou ao nível do menino. "Prometi que quando você ficasse bom, realizaríamos seus sonhos. Esse é apenas o começo." Davi o abraçou com força e Eduardo sentiu lágrimas queimarem seus olhos. A festa era simples, mas repleta de amor. Vizinhos, colegas de trabalho de Bianca, funcionários do Café Âmbar, todos compartilhando comida caseira e alegria genuína. Dona Rosa trouxera um bolo de 3 andares que fizera pessoalmente. Havia brigadeiros, beijinhos, cachorro-quente, refrigerante. Era celebração de vida no sentido mais puro. Bianca se aproximou de Eduardo enquanto as crianças brincavam. "Quero agradecer novamente por tudo que fez por nós", ela disse sinceramente. "Mudou nossas vidas completamente. Não só salvou meu filho, mas me deu dignidade de volta. Me ensinou que ainda existem pessoas boas no mundo." Eduardo segurou as mãos dela. "Você me ensinou também, Bianca. Me ensinou sobre coragem verdadeira, sobre força que vem do amor, sobre nunca desistir. Me lembrou por que comecei meu negócio em primeiro lugar. Não foi para acumular dinheiro, mas para criar oportunidades e dignidade para pessoas. Você me trouxe de volta ao essencial." Ela sorriu com lágrimas nos olhos. "O senhor é um homem bom, senhor Mendes." Eduardo balançou a cabeça. "Sou apenas alguém que teve a sorte de cruzar seu caminho. E espero continuar fazendo parte da vida de vocês, se me permitirem." "Sempre", Bianca respondeu. Quando a festa terminou e Eduardo se despedia, Davi correu até ele com um desenho. "Fiz isso para o senhor", o menino disse timidamente. Era um desenho colorido mostrando 2 bonecos, um grande e um pequeno, de mãos dadas, com um coração vermelho gigante entre eles. Eduardo guardou o papel com cuidado, sabendo que era um dos presentes mais valiosos que já recebera. Dirigindo de volta para casa sob o céu alaranjado do pôr-do-sol paulistano, Eduardo refletiu sobre os últimos meses. Começara como um CEO doente disfarçado, investigando problemas operacionais. Descobrir uma garçonete chorando e um motivo que partira seu coração. Mas no processo de ajudá-la, acabara se curando também. Aprendera que liderança verdadeira não vinha de autoridade ou títulos, mas de compaixão e presença genuína. Que negócios existiam para servir pessoas, não o contrário. Que às vezes era preciso tirar a máscara do cargo para enxergar a humanidade que sustentava tudo. E aprendera, acima de tudo, que corações partidos podiam ser remendados, fossem corações físicos através de cirurgias ou corações emocionais através de gentileza e conexão humana. Todos mereciam a chance de bater forte novamente. Seu celular tocou com uma mensagem de Bianca. Era a foto que tiraram na festa. Eduardo, Bianca e Davi juntos, sorrindo. A legenda dizia:
nossa família escolhida. Eduardo salvou a imagem no álbum especial do celular e sorriu. Sim, ele pensou, dirigindo pelas ruas iluminadas de São Paulo. Famílias eram construídas de muitas formas, e a dele acabara de ganhar novos membros preciosos. O CEO, que se disfarçara para ver a verdade, descobrira que a maior verdade de todas estava bem na frente dele o tempo todo. Que no final, tudo se resumia a pessoas cuidando de pessoas. E isso, mais do que qualquer lucro ou expansão, era o verdadeiro sucesso.